Olá, boa noite. Boa noite. Esperança que vem de Minas Gerais. Pesquisadores descobrem molécula que pode ajudar no combate ao câncer. Em coletiva de imprensa, arcebispo de Munique fala sobre o relatório que apresentou casos de abuso de menores em arquidiocese alemã. Nossas equipes repercutem fala do Papa Francisco sobre o Dia do Holocausto e a atitude de acolhimento que os pais devem ter em relação a filhos com orientações sexuais diferentes. Papa envia carta para o presidente Jair Bolsonaro por ocasião da morte da mãe do presidente. Bolsonaro anuncia reajuste de 33% no piso salarial dos professores. Não são somente carros usados. Carro 0 km tem elevação no preço em quase 20%. E tem reportagem sobre a catequese musical. Você sabe o que é? O arcebispo de Munique, na Alemanha, Reinhard Marx, participou hoje de uma coletiva de imprensa sobre o relatório que apresentou casos de abuso de menores na diocese do pós-guerra até 2019. Ele assumiu que deveria ter se esforçado mais para escutar e assim evitar a ocorrência de abusos. E disse ainda que a igreja no país deseja um profundo caminho de conversão. Durante a coletiva de imprensa, o arcebispo de Munique, cardeal Marx, falou aos jornalistas sobre o relatório apresentado na última semana sobre casos de abusos de menores na diocese que aconteceram de 1945 até 2019. Como arcebispo, ele pediu perdão por todos que passaram pelo comando daquela diocese nos últimos anos e que não foram capazes de atuar de forma devida contra os casos de abuso. Pediu perdão às vítimas, mas também aos fiéis da Alemanha e tantos lugares que agora duvidam da igreja, que não confiam mais nos seus líderes ou que tiveram a fé abalada de alguma forma. Mas o cardeal falou também em seu nome e afirmou que a sua maior culpa foi a de ter negligenciado as vítimas de abusos e que deveria ter se empenhado mais na escuta. Afirmou que permanece no cargo de arcebispo com a proposta de dar continuidade a uma firme procura pela reforma da igreja na Alemanha, para que se torne um local seguro para os fiéis, e recordou que, se isto não acontecer, o catolicismo no país corre sérios riscos. Ainda sobre sua função de arcebispo, Marx disse que, se avaliarem que sua permanência não é favorável para a igreja local, ele está mais uma vez disposto a deixar o cargo. No ano passado, ele escreveu uma carta ao Papa Francisco apresentando sua renúncia, mas não foi aceita. Ele está à frente da diocese desde 2017 e, em 2010, iniciou o trabalho contra a pedofilia, pedindo especialmente a agências de advocacia para coordenarem investigações sobre casos passados. O cardeal afirmou que é preciso assumir os erros cometidos pela igreja no país e tomar atitudes para que não se repitam mais. De Roma, Lísia Costa para o Canção Nova Notícias. A gente segue agora dando destaque ao Papa Francisco. E para continuar essa conversa, vamos chamar o Rodrigo Luiz, que está ao vivo lá em São Paulo. Boa noite, Rodrigo. Sayara, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a gente percebe o quanto o ensinamento da igreja impacta positivamente no dia a dia das pessoas. Na catequese de ontem, o Papa Francisco fez uma afirmação relacionada à postura que os pais devem ter quando percebem nos filhos uma orientação sexual diferente. Para aprofundar e entender melhor a posição da Igreja Católica sobre esse tema, a nossa equipe produziu uma matéria. A repórter Danusa Rego mostra ainda um grupo de apoio a homens e mulheres que sentem atração pelo mesmo sexo. Penso neste momento em tantas pessoas que estão esmagadas pelo peso da vida e já não conseguem ter esperança nem rezar. Pais que veem orientações sexuais diferentes nos filhos, como gerir isso e acompanhar os filhos, e não se esconder numa atitude condenatória. A fala do Papa Francisco na catequese do dia 26 de janeiro alavanca discussões. A igreja não de hoje tem ensinamentos precisos no que diz respeito a este assunto. A regra, desde sempre, foi acolher.
O Catecismo da Igreja diz, por exemplo, que um número considerável de homens e de mulheres apresenta tendências homossexuais profundamente radicadas e que estes devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Evitar-se-á, em relação a eles, qualquer sinal de discriminação injusta. A Igreja, como perita em humanidade, ela usa essa filosofia do diálogo, da acolhida, da aproximação. Temos que ver o ser humano sem rótulo. É um ser humano como eu, como vocês, e temos que fazer um trabalho de aproximação e não de distanciamento. A Igreja convida estas pessoas à vivência da castidade, pelas virtudes do autodomínio, educadoras da liberdade interior e, às vezes, pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração e pela graça sacramental, podem e devem aproximar-se gradual e resolutamente da perfeição cristã. E existem na Igreja trabalhos que auxiliam quem tomou esta decisão corajosa. O Courage, o interessante do Courage é que ele foi fundado a pedido das pessoas homossexuais que queriam um apoio para viver a castidade como ensina a Igreja Católica. Optar pela castidade não é tarefa fácil, mas é sim realizadora. Vivo muito pelo que o apóstolo Paulo, pelo São Paulo disse. Eu tenho um espinho na carne, então tenho que conviver com isso todos os dias. Então, todos os dias fazendo um exercício de oração, de jejum e consagração. Nem todos os dias são fáceis, mas através das orientações do capelão, dos padres, do meu orientador espiritual, dos meus padrinhos, a gente consegue viver uma vida de santidade e castidade. Mas a castidade, primeiro ponto, é para todos. Como disse o cardeal Sarrat, achar que uma pessoa homossexual não pode viver a castidade é menosprezar a pessoa. Então, é possível e, sim, traz felicidade para todos nós. Para os pais, não é simples deparar-se com esta realidade. Esta mãe, que preferiu não se identificar, conta como Courage auxiliou sua família na vivência deste processo. A proposta que tem é aceitar, amar, tentar tornar a vida da pessoa mais fácil, de maneira que ela se sinta valorizada, com a autoestima elevada, porque ela não é diferente. Embora tenha esse sentimento desordenado, ela não é diferente de ninguém, ela não é inferior a ninguém. E se você deseja conhecer mais sobre o trabalho do grupo, acesse o site couragebrasil.com. Hoje é Dia Internacional do Holocausto. No Vaticano, o Papa Francisco recebeu uma sobrevivente de Auschwitz, a escritora húngara Edith Bruck, de 90 anos de idade. É sobrevivente dos horrores de 6 campos de concentração. Na Casa Santa Marta, o Papa e a escritora conversaram durante mais de 1 hora e trocaram presentes. Eles reafirmaram o valor inestimável de transmitir à geração mais jovem a memória do passado, também nos seus aspectos mais dolorosos, para não cair novamente nas mesmas tragédias. E aqui em São Paulo, nossa reportagem foi até o Museu Judaico. O espaço, inaugurado em dezembro, torna viva a história da cultura do povo judeu. No centro da capital paulista, muitos museus guardam histórias de tradições e de fé. O recém-inaugurado Museu Judaico não é diferente. Construído em uma antiga sinagoga da Bela Vista, o espaço traz muito da cultura do povo judeu. As grandes cidades do mundo já tinham seu museu judaico e nós não tínhamos um aqui em São Paulo. E nós trabalhamos contra estereótipos, contra preconceitos. E nós acreditamos que a melhor maneira de lidar com isso é na educação. E quem vem a este museu realmente aprende muito. Desde o vestido de noiva típico de um casamento judaico, a relações com outros povos, como o Brasil. Essa parte aqui do museu chama-se Lembrar e Não Esquecer. Por aqui há documentos e objetos que contam a história do Holocausto. O objetivo é lembrar do passado, para que esse evento não se repita no futuro. A história do Holocausto é vista em roupas de sobreviventes, mochilas, passaportes e discursos que levaram milhões de judeus à morte. Em uma das paredes, os objetos que pertenceram a Ruth Tarasanchi,
Hoje, ela é diretora do acervo do museu e, no passado, viveu com sua família em um campo de concentração e conseguiu migrar para outra região. Antes de entrar no módulo do Holocausto, nós fazemos uma parada onde a gente reflete sobre outros preconceitos, estereótipos, genocídios, perseguições que aconteceram e ainda acontecem no Brasil, para que a gente tome cuidado e reflita sobre os nossos passos futuros. E esse recordar para que nunca se repita a crueldade do Holocausto é o que nos pediu o Papa Francisco na catequese desta semana. Faço apelo a todos, especialmente aos educadores e às famílias, para que favoreçam as novas gerações a consciência do horror dessa página da história. A gente muda de assunto, vamos falar de economia. O preço dos combustíveis continua alto. Nas últimas 2 semanas, o pessoal sentiu o aumento do preço da gasolina. E aí, numa medida para tentar controlar essa alta, governadores decidiram prorrogar por 60 dias o congelamento do ICMS sobre os combustíveis, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. A decisão foi aprovada hoje pelo CONFAS, o Conselho Nacional de Política Fazendária. Em nota, os secretários da Fazenda alertaram que esse congelamento não é o suficiente para evitar a escalada dos preços nas bombas, visto que os elementos centrais dos aumentos são a variação do dólar e a política da Petrobras de paridade com o mercado internacional de petróleo. Senado Federal e Câmara trabalham em projetos para tentar baixar o preço dos combustíveis. Esse valor não está condizente com a realidade da maioria dos consumidores. O Canção Nova Notícias está de volta e já em conexão com Rodrigo Salles em Brasília, capital federal. Rodrigo, boa noite. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Yara. Boa noite a você que nos acompanha aqui no Canção Nova Notícias. Quem opta por utilizar o carro como meio de transporte sabe que o custo é alto. E não estamos falando só na hora de abastecer, não. É que comprar um carro 0 quilômetro ficou quase 20% mais caro. Um levantamento realizado pela KBB Brasil, empresa de análise de preços de veículos, mostrou que os automóveis 0 km modelo 2022 acumularam uma alta de quase 20%. Já os modelos 2021 tiveram um aumento de 9%. Quem pretende comprar um carro usado também vai precisar gastar mais. Os veículos entre 4 e 10 anos de uso ficaram 22% mais caros no ano passado. Apesar da alta, segundo a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, a FenaBrave, o setor registrou um aumento de vendas em todos os segmentos em dezembro de 2021. Foram mais de 330 mil veículos emplacados, uma alta de 14%. E para dar mais segurança na hora da compra do carro zero, a Secretaria Nacional de Trânsito lançou o Renave. O sistema eletrônico de controle de estoque é integrado ao Sistema Nacional de Veículos Automotores. Quando um consumidor adquirir um veículo 0 km, ele vai receber, além da nota fiscal, autorização para transferência de veículo eletrônica, emitida na saída da concessionária. Somente de posse do documento será possível o emplacamento do veículo. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Até já! Obrigada, Rodrigo. Vamos agora de notícia internacional. Enquanto aqui no Brasil é calor, lá na Terra Santa é inverno e Jerusalém amanheceu coberta pela neve. A Cidade Santa amanheceu assim, coberta pela neve, que teve início ontem por volta das 8 horas da noite pelo horário israelense. A tempestade trouxe chuva e neve para o norte de Israel e Jerusalém e uma camada branca se acumulou significativamente, fato que ocorreu pela última vez com uma intensidade parecida em fevereiro do ano passado, com até 15 centímetros de neve em alguns lugares. A entrada da Basílica do Santo Sepulcro, hoje pela manhã, estava com uma camada grossa de neve, assim como os carros e as ruas da cidade. Os moradores e visitantes puderam contemplar essa bela vista da cidade antiga. O prefeito de Jerusalém decidiu cancelar hoje as aulas para todos os alunos. Nas praças, a diversão foi garantida. De Jerusalém, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias. Nesta quinta-feira, a frente fria que avançava pelo sul do Brasil chegou ao sudeste e centro-oeste.
Vamos conferir as mudanças no tempo para esta sexta-feira. A frente fria avançou pelo litoral da região sul após dias de muito calor nos 3 estados, por conta da massa de ar quente que se estabeleceu no centro da América do Sul. As áreas de chuva se intensificaram sobre a região, ajudando a baixar as temperaturas. Em Porto Alegre, mínima de 19 graus. Florianópolis, mínima de 24 e Curitiba, mínima de 16 graus. A instabilidade chegou a São Paulo e Mato Grosso do Sul, deixando as temperaturas bem baixas. Nas demais áreas das regiões, chuva forte e em grande quantidade. Tempo firme apenas para os mineiros do nordeste do estado e também os capixabas do norte. Calor e muito sol nessas duas áreas. Vamos fechar com informações do norte e nordeste. O sol aparece no centro-norte de Roraima e centro-sul da Bahia. A chuva se intensifica em outros estados das duas regiões, sendo de moderada a forte no leste do Amazonas, sul de Rondônia, no Pará e também em Tocantins. Já no nordeste, sobre o Maranhão, oeste do Piauí, interior do Pernambuco e leste da Bahia. Reinaldo. Já de olho na prévia da inflação medida pelo IPCA 15, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, que desacelerou em janeiro para 0,58%, depois de ter registrado alta de 0,78% em dezembro. No acumulado de 12 meses, o indicador ficou em 10,2%, maior resultado em um ano desde 2015. Em janeiro de 2021, o IPCA 15 foi de 0,78%. Esta desaceleração foi puxada pela queda no grupo dos transportes e redução do etanol e do gás veicular no período apurado. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Voltamos a Brasília, que tem informação sobre reajuste salarial para os professores. Rodrigo Salles. Olá, Reinaldo. O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores. Segundo ele, mais de 1.700.000 professores dos estados e municípios que lecionam para cerca de 38 milhões de alunos serão beneficiados. Ainda falando do presidente, o Papa Francisco enviou uma carta para Jair Bolsonaro em razão da morte de sua mãe. O texto foi lido durante a missa de 7º dia, que foi celebrada na manhã de hoje, na Catedral Militar Rainha da Paz. A carta do Papa Francisco foi lida pelo Monsenhor Joseph Anthony, que integra a Nunciatura Apostólica no Brasil, que representa o Vaticano no país. Na carta, o Santo Padre diz que recebeu com pesar a notícia da morte da mãe do presidente da República, que deixou um belo testemunho cristão, tanto no desempenho da sua missão familiar, como na solícita colaboração prestada à vida eclesial. A mensagem de pesar do Papa Francisco para Bolsonaro foi lida na manhã de hoje, na missa de 7º dia da morte de Dona Olinda, mãe do presidente. Ela morreu aos 94 anos na semana passada, após sofrer 2 paradas cardiorrespiratórias. A missa aconteceu na Catedral Militar Rainha da Paz, aqui em Brasília, e foi celebrada pelo arcebispo militar do Brasil, Dom Fernando Guimarães. O bispo auxiliar de Brasília, Dom Marconi Ferreira, também participou da celebração. Bolsonaro chegou aqui à Catedral acompanhado da primeira-dama, Michele Bolsonaro, de um dos filhos e de ministros do governo. Na semana passada, após comunicar a morte da sua mãe, Bolsonaro cancelou a viagem oficial que faria à Guiana. Camila Castro para o Canção Nova Notícias. E agora uma última informação. O Ministério da Saúde esclareceu hoje que, ao contrário do que alguns veículos de imprensa estão noticiando, a pasta não voltou a exigir prescrição médica para vacinação de crianças, mas sim recomendou que pais ou responsáveis consultem um médico antes da vacinação desse grupo. A medida visa apenas a verificação de eventuais contraindicações e em caso de comorbidades. A gente volta amanhã. Uma boa noite. Boa noite, Rodrigo. Até amanhã. Nesta época é comum encontrarmos bichos que se tornam um grande problema, tanto nas cidades como nos campos. E o caramujo gigante africano é um deles. Pois é, pode parecer inofensivo no seu jardim ou quintal, mas saiba que também pode colocar a saúde em risco.
É só as chuvas aumentarem que certos visitantes voltam a aparecer, os caramujos gigantes africanos. Na verdade, assim, ele está presente o ano inteiro. É que sempre que você vai ter chuva, você vai ter a presença maior do caramujo. Tá? Ele tem uma preferência por lugares úmidos e normalmente você vai ver em maior atividade de manhã e no final da tarde. Introduzidos no Brasil pelos criadores de escargot, um tipo de caramujo comestível, o caramujo africano da espécie Achatina fulica não foi apreciado pela população. Solto na natureza, ele só tem trazido preocupação. A angiostomíase, ela dá uma doença intestinal, muita dor, você pode ter ruptura de intestino e sangramento. E a meningite eosinofílica é uma meningite, então você tem uma inflamação das meninges, pode a pessoa ter quadro neurológico. Esse risco existe pois eles circulam em hortas e podemos entrar em contato com os seus vermes quando não lavamos e higienizamos corretamente os alimentos. Seu peso é de até 200 gramas, mede em média 12 centímetros, podendo chegar a 20. Procria a cada 2 ou 3 meses e desova em média 400 ovos. Pode viver de 5 a 6 anos. Por isso, saber identificar e eliminá-lo corretamente é muito importante. Normalmente, assim, o caramujo, o gigante africano, que é a Achatina fulica, ele é amarronzado, a ponta do casco dele é pontiaguda e a borda é cortante. Só manipule caramujo com luva. E você pegar os caramujos, normalmente com o martelo, você vai esmagar a casca e o caramujo. Feito isso, é só descartar. Antes, coloque em 2 sacolas de plástico. Amarre bem e coloque na rua no dia em que o serviço de coleta de lixo passar. Matar o molusco sem quebrar a casca pode trazer outros problemas. Então a gente pede para destruir a casca também, porque senão ela vai acumular água parada e vira criadouro. Pode dizer disso, pode ter dengue, chikungunya, zika, febre amarela. De Minas Gerais, um sinal de esperança, porque uma pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, descobriu uma molécula que pode ajudar no combate do câncer. Um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, trabalha para descobrir formas efetivas e mais baratas de tratar o câncer e dar qualidade de vida ao paciente durante o tratamento. O primeiro passo para alcançar essa meta foi dado. Recentemente, eles descobriram um complexo molecular de cobre que age nas células cancerígenas. E é por este mecanismo, simplificando, que o nosso complexo age. Ligação com o DNA e a indução de espécies reativas de oxigênio que vão também causar danos a esse DNA dessas células tumorais, levando elas à morte. Além da dosagem necessária ser menor, o estudo mostrou que o complexo pode ser capaz de trazer menos efeitos colaterais ao organismo. A gente viu que ele mata 10 células tumorais de câncer de pele para uma célula saudável. E de sarcoma, a gente viu que ele mata quase 5 células de câncer de sarcoma para uma célula saudável do organismo. Isso implica provavelmente numa menor incidência de efeitos colaterais e uma maior taxa de cura, né? Todos esses resultados foram realizados em laboratório com células isoladas. Agora os pesquisadores farão testes com camundongos. Se tudo der certo, serão feitos testes em macacos e depois no ser humano. Tudo isso é bastante trabalhoso, mas nós temos esperança de que provavelmente aí, até mais ou menos daqui uns 10 anos, dando tudo certinho aí, esse medicamento já possa estar no mercado aí para ajudar muita gente. Como parte da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, um momento de oração ecumênica foi realizado na Igreja do Santíssimo Nome de Jesus, em Jerusalém. Na segunda-feira, 24 de janeiro, por ocasião da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, a Cocatedral do Patriarcado Latino de Jerusalém recebeu numerosos estudantes das escolas cristãs de Jerusalém para um momento de oração ecumênica, promovido pelo Escritório de Catequese do Patriarcado Latino em colaboração com o Centro Ecumênico Chabil.
Buscamos reunir os alunos das escolas de Jerusalém na Igreja do Patriarcado Latino, juntamente com os sacerdotes e bispos das várias igrejas, como exemplo para a unidade entre os cristãos e as igrejas. Esperamos que um dia todos estejamos reunidos como cristãos no templo do Senhor, porque a nossa mensagem é uma só, e é Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Precisamos trabalhar com os estudantes para formar uma nova geração que acredite na unidade dos cristãos, respeite a opinião dos outros e acredite que a força está na nossa união. Na homilia proferida nesta ocasião, Dom William Chomali, vigário patriarcal latino para Jerusalém e Palestina, destacou que a divisão na igreja é uma doença espiritual crônica, que deriva da ausência de diálogo e de pequenas diferenças doutrinais, mas que, apesar disso, existem iniciativas para criar a unidade. Existe um sentimento de vergonha diante dessas divisões, mas também existem sérias tentativas de restaurar a unidade. Me refiro à própria Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, mas também aos encontros históricos entre os papas e os chefes das igrejas, como Atenágoras. Há também uma tradução ecumênica da Bíblia e encontros periódicos entre teólogos para preencher as lacunas teológicas entre as igrejas. Quando Jesus diz que todos sejam um, como eu e o Pai somos um, a oração de Jesus produz frutos, mas ainda não sabemos quando esta unidade chegará. Isaías diz na primeira leitura: "Consola o meu povo, diz o Senhor teu Deus." Espero que um dia nos alegremos pela unidade que sempre esteve na origem da vida da igreja. As orações e louvores que se elevaram da co-catedral criaram uma atmosfera de unidade entre os presentes, unidos no nome de Jesus e no sinal da cruz, repetido na bênção final por todos os sacerdotes. Quem vive a experiência de ser um sócio evangelizador da Canção Nova, além de contribuir para manter esse sistema de comunicação, também ajuda a dar continuidade a diversos trabalhos sociais que modificam a realidade de inúmeras pessoas. Alcançamos 72% na campanha deste mês, que tem apenas mais 2 dias úteis para terminar. Conheça mais o que a sua ajuda tem feito por esta obra. Acesse clube.cançãonova.com e faça sua doação. Obrigada por sua generosa contribuição. A catequese não deve acontecer somente na infância ou juventude, mas ao longo de toda a vida. E a música é capaz de proporcionar o conhecimento que leva ao amor. Pois é, Yara, confira mais na reportagem especial de Emerson Tersigni e Messias Junqueira sobre a catequese musical. Pela música podemos expressar com sinceridade nosso amor para com Deus. Pela voz entoamos louvores. Com instrumentos, tocamos corações. Inspirados no Salmo 150, tudo que respira louve ao Senhor, uma paróquia da Arquidiocese de São Salvador da Bahia tem cumprido com excelência este propósito. Então a catequese musical, ela coloca o cristão diante da Bíblia, do Salmo 150, onde diz: "Vem cantar ao Senhor". Quem canta, toca. Quem toca, pode com certeza encontrar o Deus amor, porque para nós, da catequese musical, Deus é a nossa canção. Pela catequese musical, os participantes têm a oportunidade de escrever histórias pelas canções. Considerada um serviço pastoral, educativo e social da Paróquia Espírito Santo, crianças, jovens e adolescentes conseguem crescer em todas as áreas da vida por meio da educação musical. Depois de 16 anos da catequese musical fundada, a gente vê grandes frutos. Crianças, jovens, famílias sendo renovada no tocar, no compasso, na harmonia, na expressão cultural, sempre ligado à mistagogia, ao mistério do Cristo encarnado em nós por meio do movimento. Porque música é movimento, é vida. Muitas pessoas pensam que a catequese serve somente para as crianças na primeira comunhão ou na crisma para os jovens. Na realidade, este processo é fundamental para a iniciação cristã, mas deve ser estendido ao longo de toda a vida. E pela música é possível louvar, evangelizar e cantar ao Senhor um canto novo. Ela tem início, mas não tem término.
A nossa vida é uma vida catequética. E no nosso caso, a gente qualificou essa vida, porque a iniciação da vida cristã é uma etapa, mas o livro do Marcos 16:15 diz: ide por todo mundo pregar o evangelho. Os frutos do projeto, que existe há 16 anos, já são visíveis e contagiam a comunidade. O que me atrai e me faz permanecer na catequese musical é a possibilidade de aprendizado e convivência na igreja. O que a catequese musical mudou na minha vida foi que eu passei a frequentar mais a igreja, eu fiz novos amigos e agora eu posso tocar um instrumento nas missas. E a gratidão também habita o coração do padre Jailson, que, como bom pastor, se preocupa com suas ovelhas. Tem sido um momento muito bonito, tem sido um momento de muita alegria e cada vez mais tem atingido o coração de tantas crianças, de tantos jovens, tantos adolescentes, dos pais, e eles estão rezando mais, porque através da música também eles estão orando mais. Está sendo muito bonito este projeto aqui em nossa paróquia e nós somos muito gratos. Que bonita reportagem. Olha, uma última informação. A seleção brasileira de futebol vai vencendo a do Equador por 1-0 em jogo válido pela 15ª rodada das eliminatórias da Copa. O gol da seleção, que já está garantida no Mundial, foi marcado por Casemiro aos 5 minutos do primeiro tempo. Mas nesse momento o árbitro acabou de marcar um pênalti a favor da equipe equatoriana. A partida já está na etapa final e o próximo jogo do Brasil pelas eliminatórias da Copa acontece na próxima terça-feira às 9h30 da noite contra o Paraguai no estádio do Mineirão. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Outras informações sobre a igreja, o Brasil e o mundo você também confere em nosso Instagram, @CN Notícias. Assista a seguir, direto de Brasília, a transmissão da Santa Missa. Às 9 horas tem Escola da Fé com o professor Felipe Aquino. E às 10 você assiste o Além da Notícia com Ronaldo da Silva. A gente se vê novamente amanhã. Uma ótima noite a todos. Boa noite e até amanhã.